Olá, irmãos, tudo bem? Estaremos iniciando uma série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. É muito importante ler esse livro. Por quê? Porque ele é a transição do Velho Testamento para a igreja. Nós lemos no início de Mateus, uma página anterior, a escrita Novo Testamento. Mas, na verdade, o Novo Testamento não começa em Mateus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, com facetas diferentes, anunciam a vinda do Messias. Mas o testamento, como diz o livro de Hebreus, só é válido após a morte do testador. A morte do testador acontece no término, no final de cada evangelho, o Senhor Jesus morre. Então inicia-se o Novo Testamento em Atos dos Apóstolos, quando ele faz a sua ressurreição. O ato dos apóstolos, o nome já diz Atos, são as ações dos apóstolos quanto à transição da lei mosaica, dos salmos e dos profetas para a igreja. Então agora a igreja ela entra como protagonista da vontade de Deus aqui na terra até a segunda vinda do nosso Jesus Cristo. Então, o que nós temos em Atos Apóstolos, muitas coisas não são cabíveis para hoje. E os irmãos tentam aplicar e praticar e não dá certo. Né? Então nós temos que compreender as Escrituras nos assuntos em que ela está se dirigindo para uma determinada época e não para hoje, porque senão teremos enfermidade de fé. O Senhor Deus deseja que tenhamos um coração puro, uma fé não fingida e uma consciência sã. Se nós não compreendermos as Escrituras, a nossa consciência ela não vai ser sã, meus irmãos. A imagem ela vai ficar um pouquinho ruim, mas eu não vou mudar o cenário, porque o que importa aqui é o áudio, né? Bom, então, para nós termos uma mente sã, uma mente que compreende a vontade de Deus, e então ela pode julgar, fazer o julgamento correto, embora a fé seja verdadeira, não seja fingida, não adianta nós termos uma fé verdadeira se nós não tivermos a vontade de Deus para apoiar a nossa fé, para depositar a nossa fé. Deixa eu dar um exemplo. O Senhor aparece para Abraão e diz para Abraão: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, e entrega em holocausto a mim. Holocausto quer dizer matar, desmembrar e botar fogo. E Abraão tomou o seu único filho e levou até o Monte Moriá em sacrifício a Deus. Mas Deus impediu que Abraão fizesse isso. Deus só queria testar a fé de Abraão. O Senhor Jesus disse que o Abraão é nosso pai na fé, ou seja, nós devemos imitar, porque os filhos imitam os pais. Então, se a ignorância for extrema, e já aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, a pessoa pode entender que ela tem que pegar o seu filho e dar em holocausto. Assim como meu pai Abraão mostrou que cria em Deus, Deus, eu vou mostrar que eu acredito em ti, vou dar meu filho, eu só não vou terminar o sacrifício, eu só não vou terminar, não vou concluir o sacrifício do meu filho, vou faqueá-lo no coração, vou cortá-lo, vou levar ele para uma mata e vou tacar fogo, porque eu te amo mais do que tudo, e eu só não vou fazer isso se uma voz do céu mandar eu parar, como aconteceu com Abraão. Pode alguém estar fazendo isso até ainda com uma fé sincera, por mais esdrúxulo, por mais incrível que pareça, né? E já aconteceu nessas religiões que enganam as pessoas, começaram a dizer: Abraão é nosso pai na fé, Abraão teve tudo de Deus, Abraão foi abençoado porque ele tinha fé, você tem que ter fé como Abraão. Assim como Abraão deu o filho, você tem que dar o carro, a casa. E a mulher não tinha nada, a mulher aqui no Rio Grande do Sul não tinha nada para dar, pobre. Ela pensou: meu melhor é o filho. A religião lá está dizendo que eu tenho que dar o melhor, como fez Abraão. Eu não tenho casa, carro, que é o que eles estão pedindo, então eu vou dar meu filho. E ela esfaqueou, mas começou a vomitar. Quando deu a primeira facada, começou a vomitar e desistiu. O filho foi internado. A história é muito antiga, e estou falando de 20 anos atrás.
Se botar no Google, talvez apareça. Eu vou colocar depois no Google, ver se ainda aparece a história. E eu não lembro se a criança morreu ou não. Provavelmente vai ter essa história ainda no Google, né? Quero ver depois. Bom, então veja bem. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos injeta a fé. Mas nós temos que compreendê-la de forma correta. Essa compreensão vem pelo Espírito, pela dedicação, pela paciência, né? Bom, então, Atos dos Apóstolos, ele é uma transição. O que acontece, o título já diz, embora o título ele é escrito pelo copista, não é necessariamente a palavra de Deus, mas, como o título sugere, são as ações apostólicas. Essas ações, pelo poder de Deus, validam a autoridade apostólica para escrever a Bíblia, a continuação da Bíblia, o Novo Testamento. Como diz o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16, coisas que nosso amado irmão Paulo escreve de difícil interpretação, conforme a revelação que ele recebeu, como as demais escrituras, que os indoutos distorcem para sua própria perdição. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Bom, irmãos, então, muitos distorcem, entendem errado. Alguns, por ignorância, o coração é puro e a fé é verdadeira, não é fingida. E outros, por fé fingida, porque querem distorcer voluntariamente a palavra para ganhar lucro, benefício, né? Satisfazer os seus prazeres, enganar as pessoas. Mas aqui eu estou falando, através desse vídeo, com irmãos sinceros, né? Então, hoje nós vemos as igrejas, principalmente neopentecostais, tentar aplicar o que os apóstolos faziam. E não vai dar certo, irmão, não vai dar. Por quê? Porque era para aquele momento algumas coisas ali. Então nós temos que ter esse entendimento. Eu vou mostrar isso nas escrituras. Quando os apóstolos chegaram até Jesus, dois deles, e pediram: Senhor, se está... agora não vou lembrar o texto, né? Eles pedem um lugar, um para sentar à sua direita e um à sua esquerda. E o Senhor Jesus pergunta: para cá vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? E a mãe deles e eles respondem, né? E o próprio Senhor Jesus também responde: sim, vocês até vão beber, mas o lugar que cada um vai sentar ao meu lado cabe ao Pai, não a mim, né? O Pai vai dar. Então, como eles sentariam ao lado do mestre, logo, isso custaria um cálice para eles. Para os apóstolos serem a ferramenta, o instrumento de Deus para escrever o Novo Testamento, Deus injetou poder neles, sobrenatural, que nós não temos hoje nessa mesma medida. Em compensação, eles sofreram muitas dores. Foram mortos como mártires, mas antes de ser mortos como mártires, foram torturados, humilhados, sofreram coisas horríveis que nós não suportaríamos, a maioria de nós. Então, o cálice que o Senhor nos deu, ele é menor para beber. Consequentemente, o poder também é menor. E até porque nós não estamos escrevendo as escrituras para que Deus valide com sacrifício dos seus mártires e com poder injetado neles para provar que Deus era com eles. Eu acho que só aí eu já expliquei tudo, né, irmãos? Então, Atos dos Apóstolos é uma transição do Velho Testamento, onde o Senhor Jesus cumpriu o Velho Testamento, cumpriu a lei e morreu. E depois que ele morreu, ele ressuscitou e aparece o Atos, em Atos dos Apóstolos. Então começa a valer um Novo Testamento, porque o Testamento só é válido após a morte do testador, como diz o apóstolo ou o escritor do livro aos Hebreus. Bom, vamos então ler Atos dos Apóstolos e vamos meditar nesse livro paulatinamente para compreender o que cabe a nós como igreja hoje, em práticas, a atuação de Deus no meio da igreja hoje, porque as atuações, abre aspas aqui, supostamente de Deus, fecha aspas, nas igrejas hoje, não são verdade. Deus não tem nada a ver com essas invenções da mente humana, principalmente nas religiões neopentecostais, onde foge totalmente da sobriedade de render a Deus um culto racional, como diz Romanos capítulo 12. Rendemos a Deus um culto racional, né? Bom,
Vamos para Atos capítulo 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou a fazer, tanto como também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Ó, ele escolheu os apóstolos. Nós somos apóstolos? Nós somos escolhidos como os apóstolos? Não. Então, hoje, os denominados que se intitulam apóstolos não são. Apóstolos no sentido apostólico, da autoridade apostólica, para trazer as escrituras, a continuação das escrituras para a igreja, tanto que os irmãos seguiam a doutrina não de outros irmãos qualquer, ou de diáconos, presbíteros, anciãos da igreja, não, seguiam a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque foi eles quem escreveram a doutrina, a continuação da Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, para a igreja, para essa transição da lei, do salmo, dos profetas, do judaísmo, da religião judaica para o cristianismo. Então, o Espírito Santo deu mandamentos aos apóstolos escolhidos para este fim, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo se reunido com eles, ordenou que não partisse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Veja, eles, os apóstolos, aqui ainda nós não temos o apóstolo Paulo, que vai receber a revelação ampla dessa transição, eles ainda estão na velha aliança. O Senhor Jesus, ele era o prometido do Velho Testamento como o rei dos judeus que descenderia da linhagem de Davi, mesmo que adotivo, porque não houve relação sexual entre José e Maria para Jesus nascer. Jesus nasceu do Espírito Santo. Ele não foi concebido aqui na terra, ele veio voluntariamente do céu e voluntariamente optou em encarnar em um corpo humano, no útero de Maria, né? Mas José seria o pai adotivo, ali assim por dizer, de Jesus, como Deus é nosso pai adotivo, né? Então, Jesus Cristo vindo ao mundo, ele veio na promessa do Velho Testamento como o rei dos judeus, para restaurar Israel e governar de Israel o mundo todo. Então, por isso que eles perguntam. E por isso que anteriormente nós lemos: não saiam de Jerusalém até que do alto recebam poder, recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus iria orientá-los, dar mandamentos a eles, para eles escreverem o Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, que ainda não está aqui, que vai compreender a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a extensão do Deus dos judeus para os gentios, mas os apóstolos também vão ter essa compreensão e vão entrar em concordância com o apóstolo Paulo, vão aceitar. Por isso que o apóstolo Pedro diz que as coisas que o apóstolo Paulo fala é de difícil interpretação. Então, eles ainda estão no Velho Testamento. Por isso que Atos é uma transição. Depois nós vamos ler em Atos 10 que Deus vai mandar Pedro ir a Cornélio pregar o evangelho, mas antes ele desce um lençol e manda Pedro comer tudo animais proibidos pela lei. E Pedro falou: não, eu jamais comi essas coisas. Ou seja, Pedro estava guardando a lei ainda. Só que Deus usou esses animais como uma analogia que os gentios seriam enxertados nos judeus e se tornariam um povo só. Que a igreja seria o único povo só dentre judeus e gentios. Então,
Deus usou aquela analogia dos animais, que não podia se comer, e mandou Pedro comer pela lei, porque agora Deus estava fazendo uma transição do Velho Testamento, do povo judaico, para a igreja. Então Pedro é mandado por Deus a ir pregar para Cornélio, senão Pedro não iria, porque a lei proibia um judeu de entrar na casa de um gentil. E depois, os irmãos já convertidos ao cristianismo, que ainda nem é cristianismo, vai ser chamado depois de cristianismo, eles vão xingar Pedro por Pedro ter entrado na casa de um gentil. Isso tudo nós vamos ver depois, né? Aqui eu só estou trazendo uma introdução para você entender por que eles pediram para o Senhor. É agora que irá restaurar Israel, porque é a promessa de Daniel, lá em Mateus 24, quando o Senhor Jesus fala do fim do mundo e sua segunda vinda, eles fazem essa mesma pergunta: quando será o fim de todas as coisas, a restauração e a sua vinda, etc. E aqui agora eles estão especificando mais a pergunta sobre a restauração de Israel, que é uma promessa dada no Velho Testamento, em Oséias, em Miqueias, em Daniel. São profecias sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o Espírito Santo, a qual eles deveriam esperar, viria e os ensinaria. E conforme o Espírito Santo ia ensinando, eles iam escrevendo agora a graça estendida para os gentios através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então continua aqui. Portanto, aqueles que haviam se reunido perguntaram, dizendo: Senhor, é agora que tu irás restaurar o reino a Israel? E ele disse: não pertence a vós saber tempo ou estações que o Pai estabeleceu para o seu poder. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até a última parte da terra. Então veja, eles estavam esperando o rei dos judeus e restaurar Israel na promessa do milênio, onde o descendente de Davi governaria de Israel o mundo todo, o rei prometido. Só que o Senhor Jesus diz que não, que agora está havendo uma transição. Essa promessa dele sentar no trono de Davi vai ser pausada. Embora tudo que Daniel havia profetizado já havia se cumprido, e aí eu tenho uma playlist só sobre as profecias de Daniel e todos os cumprimentos, até a morte do ungido e a sua ressurreição. Todos os reinos que Daniel profetizou vieram, a morte do ungido aconteceu, né? E houve ali uma pausa para Deus estender a sua graça, o seu amor aos gentios. O que são gentios? São países, são nações estrangeiras que não pertencem à nação escolhida por Deus, que até então era Israel. Somente Israel era o povo de Deus. Então, eles receberiam poder para levar o evangelho, levar as verdades de Deus a todas as nações, todos os gentios. E isso vai acontecer logo na frente, quando o Espírito Santo descer sobre eles e cumprir-se ali a profecia de Joel, como está na playlist que eu estou fazendo sobre a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. E as profecias que já se cumpriram de 700 anos, de 1000 anos antes do cumprimento delas, elas foram preditas. E nós temos escrituras quando elas foram preditas e quando elas se cumpriram. Assim também temos profecias da vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vez em glória, para reinar lá em Israel por 1000 anos, e depois desses 1000 anos restaurar toda a terra e nós vivermos para sempre na Nova Jerusalém. Mas esse assunto fica então para a playlist da volta do Senhor Jesus, o qual discutimos lá no nosso grupo de WhatsApp sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, então eles pediram para o Senhor Jesus sobre se seria agora a restauração de Israel. Jesus Cristo diz que viria sobre ele o Espírito Santo. E eles seriam testemunhas do Senhor. Então eles eram testemunhas para ir escrevendo o Novo Testamento para os gentios, para nós. E depois também o apóstolo Paulo será escolhido e ele escreverá mais da metade do Novo Testamento. O apóstolo Pedro vai escrever 2 cartas,
ah, e nós vamos ter ali outros escrevendo algumas cartas, mas o apóstolo Paulo, ele trará a maior quantidade de revelações de Deus, de poder do Espírito Santo. E eles vão, para Deus provar que era com eles e que é a palavra de Deus, como nós vimos que o apóstolo Pedro fala em sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16, que o que o apóstolo Paulo escreve são mandamentos de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Para provar isso, eles fizeram sinais miraculosos, como cego de nascença ser curado, coxo de nascença. Não é essas curas fajuta, desgraçada de Satanás que esses cães gulosos, esses falsos pastores usam, que dois obreiros pegam o paralítico ali, um de cada lado, ele dá uns passinhos meio caindo ali, se soltar, cai no chão, na outra semana tá lá na cadeira de roda de novo. Não. Saltavam e saíam correndo, andando, e toda a cidade ficava atônica, apavorada com aquilo ali. Ressurreição de mortos, lá no túmulo, já há tempo, apodrecido já. Então os apóstolos fizeram todos os sinais, cumprindo o que o Senhor Jesus Cristo disse, que aqueles que creem em mim farão os mesmos sinais que eu, as mesmas obras e outros maiores. Esse dito do Senhor Jesus é para os 70 escolhidos e os apóstolos. Nós não podemos fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez e outras maiores, porque havia uma finalidade para aquilo ali. E nós temos a nossa meditação sobre os 70 escolhidos, de 2 a 2, e os apóstolos para fazer esses sinais. Então veja o que é para a igreja hoje e o que não é. Nós vamos aprender na transição dos apóstolos, dos atos dos apóstolos, do testemunho dos apóstolos, que eles seriam testemunhas, né? Nem tudo que está na Bíblia é para nós hoje aplicarmos, como eu falei, referente a Abraão, nosso pai na fé, segundo o Senhor Jesus Cristo, nosso exemplo a seguir, mas nós seguimos o princípio, não a literalidade da ação. Então, o princípio de obedecer a Deus a qualquer custo, de não ter nada no nosso coração em primeiro lugar, nem o próprio filho, como fez Abraão, nós seguimos esse princípio. Entregamos tudo para Deus. Mas a literalidade de pegar um filho e matar, cortar e queimar, nós não seguimos. Por quê? Porque Deus fala assim, ó, Abraão, eis-me aqui, Senhor, toma o teu único filho. O Senhor não fala assim, paz da terra, eis-me aqui porque eu sou pai. Aí quem não é pai não precisa nem ouvir. É só para os pais. Paz da terra, eis-me aqui, eu sou pai. Deus está chamando os pais. Pegue os seus filhos, único. Então quem tem dois já não precisa. É só quem tem um. Peguem seus únicos filhos. Cada pai que tem o filho único, pega. Então quem tem 3, 4 já está fora, porque foi considerado para Deus o filho que Deus prometeu. Deus não prometeu Ismael, então o único filho foi considerado Isaac. Deus mandou até Ismael embora. Então quem é solteiro já não vale. A mãe já não precisa pegar o filho, se é mãe solteira, né? Só os pais. Então você vê que o que Deus diz na palavra, muitas das vezes pode não ser para nós. Então às vezes o irmão lê algo na Bíblia ali e começa a aplicar aquilo ali. Mas teu nome é Abraão porque Deus chamou Abraão. Você só tem um filho? Então veja, nós temos que ter esse cuidado. Por isso que nós vamos estudar Atos dos Apóstolos para entender a transição do judaísmo, da religião oficial de Deus, para o cristianismo. O poder dos apóstolos, as ações apostólicas, as quais nós seguimos a doutrina apostólica, como nós vamos ver mais na frente, nós não somos os apóstolos que estabelecem a própria doutrina. Deus usou os apóstolos para escrever a sua doutrina. Que coisa, né, irmãos? Vamos lá, continuando então. E falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas.
São 2 anjos aqui, em outras traduções vai aparecer, mas tomaram a forma corpórea de homem, por isso que fala homens, né? Os quais lhe disseram: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de descer de volta, da mesma maneira que o viste subir. Então eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado de Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, uma jornada do dia de sábado. E entrando eles subiram à sala superior, onde encontravam-se Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Felipe, Alfeu, Simão, Zelotes, Judas, irmão de Tiago. Então estavam ali os principais do Senhor Jesus Cristo escolhido, estavam ali aguardando as promessas. Todos esses continuavam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Bom, irmãos, então nós vamos continuar no próximo vídeo. Lemos o capítulo 1 até o verso 14. Para nós, então, irmos entendendo que o livro Atos Apóstolos é uma transição dos profetas, dos reis, dos salmos, para as doutrinas de Deus para a igreja, dada aos apóstolos, para os apóstolos escreverem para nós. Então, nem tudo que nós vamos encontrar, inclusive no Novo Testamento, principalmente os evangelhos a Atos, né? Dos evangelhos a Atos, nós temos a vinda do Senhor para cumprir a lei, e depois de cumprir a lei, ele morre como sacrifício e oferta pelos pecados de todo mundo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós os que cremos em Jesus recebemos a vida eterna, e recebendo a vida eterna, nós passamos a fazer parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. Então, essa é a transição nos evangelhos até os apóstolos. Mas os procedimentos da igreja, eles vão começar em Atos dos Apóstolos e continuar de forma mais sistêmica, mais prática, nas cartas do apóstolo Paulo para a igreja. Então será um estudo revelador. Deus querendo, nós vamos estudar todas as cartas do apóstolo Paulo para a igreja e vamos ter uma consciência sã, uma exata compreensão do nosso Deus e Pai amoroso, na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o cabeça de todo o corpo, a igreja que somos nós, uma compreensão perfeita e exata da sua vontade para nós. Até o nosso próximo vídeo nesse estudo maravilhoso do livro de Atos dos Apóstolos.